a determinação do fator de segurança para um suporte em tubo por Soberberg e por Goodman. Tá? Então, como é feito esse projeto? Vocês já devem ter feito na aula passada, então, né? Já tem uma noção do que é o problema, e agora, então, é para sanar as dúvidas de vocês com relação a esse problema aqui. Tá? É para fechar com chave de ouro aqui esse conteúdo aqui de fadiga que nós estamos trabalhando. Tá? Então, o problema é esse aqui. Ó. O tubo que nós queremos dimensionar é esse tubo azul. É o tubo azul, ó. É esse tubo aqui. Tá? Então, ele é um suporte em tubo. Tá? Ele é feito com um alumínio. Tá? O material, então, que é feito, ele é alumínio. Então, o material é alumínio. E esse alumínio, então, esse material apresenta um SUT, uma tensão de resistência de 470 megapascal, é um alumínio de alta resistência, pelo jeito aí, e uma tensão de escoamento de 323 megapascal, certo? Tá aqui as informações, até aqui então estão as informações que estão do material, né? É alumínio, não vamos esquecer que é alumínio, tá? E tem essas tensões de resistência. Esse comprimento aqui, ó, o L, ele vale 150 milímetros. E esse A aqui embaixo vale 203 milímetros. Tá? E aqui é aplicada uma força. Tá? Outro detalhe, esse tubo é um tubo oco. Ele possui um diâmetro externo e também possui um diâmetro interno. Então, ó, ele tem também um diâmetro interno e externo. Vamos caracterizar. É um tubo oco, então. É um tubo oco. É um tubo, né? Tubo com seção vazada. Então, ele tem um diâmetro. O diâmetro, então, o diâmetro externo dele é de 50,80 milímetros. Então, eu coloquei os dados do Norton aqui, tá? E o diâmetro interno dele, é 38,10 milímetros. 38,10 milímetros. Coloquei os mesmos dados do Norton para poder, então, para vocês irem também lá no Norton e também tentar resolver as dúvidas que vocês têm lá pelo Norton, tá? Só que lá está tudo em polegada, tá? Ok? Então, eu coloquei as mesmas dimensões do Norton. E a força de serviço é uma força dinâmica. Ela tem aqui, ó, um máximo de 1.500. A força, então, a força máxima é de 1.500 newton. Eu acho que aqui eu andei colocando... Não, também está tudo igual ao Norton. E a força mínima é de menos 890 newton. Então, essa força é alguma coisa assim, ó. Se nós fôssemos fazer o diagrama de forças, ó, tá? O diagrama de forças, então, ó, a força ao longo do tempo, ela tem mais ou menos essa característica aqui, ó. Vou colocar aqui do zero aqui, ó. Ela vem com uma força máxima de aqui em cima, aqui. Não é bem assim, não está bem em escala, né? Esse pico aqui embaixo, ele vale menos 890 newton, e esse pico aqui em cima vale, né, 1.500 newton. E aí, então, desses 2.500 e menos 890, vai aparecer uma tensão média, uma força média, e em cima dessa força média, uma variação que é a tensão alternante. Força alternante para cima e força alternante para baixo. Então, vai caracterizar isso aí, força alternante e média. Tá? Bom, o que mais tem nesse problema? Nesse problema, tem então que existe nos raios aqui, ó, aqui no tubo, nessa seção aqui do tubo, existe um fator, já foi dado que existe um fator de concentração estático, concentração de tensões estático. E esse fator
de concentração estático na parede do tubo é K igual a 1,7 para cargas de flexão, para flexão, e KS para carga de cisalhamento, de corte, né? O corte é o cisalhamento, né? O shear de corte, né? O KS, então, shear de corte. Ele vale 1,35, tá? Para carga estática. E esse suporte, ele tem que ser projetada para uma vida finita de 6 expoente 7 ciclos. Ele é alumínio, tá? Então, a vida dele tem que ter 6 expoente 7 ciclos de aplicação de carga. A nossa curva de Roller, vou fazer aqui para o alumínio, aqui do lado, a curva de Roller para o alumínio, ela é alguma coisa assim, ó. Ela sempre decai, tá? Então, nós vamos ter que vir aqui, ó, na curva do alumínio, 6 expoente 7. Quanto é que vale 6 expoente 7? 6 expoente 6 é 6 milhões. 6 expoente 7 é 60 milhões. Então, eu venho aqui em 60 milhões de ciclos de aplicação de carga, aqui, e vou ter que, então, na curva para o alumínio, né? Essa curva aqui é o alumínio, o diagrama de Roller, então, diagrama de Roller para o alumínio. Eu venho em 60 mil ciclos de aplicação de carga e vou encontrar aqui, ó, para o projeto, a tensão de fadiga, arroba, então eu vou só simplificar aqui, 6, aqui é um arroba, tá? Deixa eu fazer melhor o arroba aqui, para não confundir com alternante aqui. Tensão de fadiga, arroba, né? Esqueci como é que se escreve o arroba aqui, deixa eu ver no teclado do computador, né? Meu Deus do céu, né? Deu um branco aqui no escrever o arroba aqui, tá? Tensão de fadiga, né? Arroba 6 expoente 7, que é essa tensão aqui, então. Então, lá quando nós formos projetar por Roller ou Soderberg, a equação de Soderberg, ela vai ficar assim, ó, só Soderberg, ó. O Soderberg, a equação de Soderberg vai ter que ficar assim, 1 sobre fator de segurança por Soderberg é igual sigma A' dividido por tensão de fadiga, arroba, né, 6 expoente 7, mais tensão de von Mises média sobre tensão de escoamento. Então, a equação de Soderberg vai ficar com esta cara aqui, ó. Esse valor aqui, ó, vai ser a resistência de projeto para uma vida de 6 expoente 7 ciclos. Então, ela vai ficar assim. E o Goodman vai ficar semelhante a essa, só que usando a tensão SUT nesse lado aqui do componente médio, tá? Então, o projeto vai envolver tudo isso aí, tá? Então, vejam que vamos aplicar resistência dos materiais, estática e assim por diante para fazer o projeto, então, dessa peça. Bom, para vocês entenderem o que vai acontecer com a peça, deixa eu colocar aqui o verde, mais uma cor diferente. Quando essa força, vamos pensar aqui em termos de componente máximo e mínimo, tudo vocês vão pensar em termos de componente máximo e mínimo. Quando eu aplicar força, seja ela média ou alternante, então vamos aplicar a força, certo? Essa força, em função deste bracinho de alavanca aqui, ó, que é a dimensão A, essa aqui é a dimensão A, força vezes bracinho de alavanca causa um momento. Essa força vezes o braço de alavanca vai causar lá na seção um momento torsor. Momento torsor. Se eu tenho momento torsor,
a minha peça vai ter cisalhamento devido à torção. Então, o verde aqui, ó, caracteriza momento torsor. Força vezes A vai caracterizar momento torsor. Então, esse momento torsor, ele vai ser constante ao longo da viga e vai gerar lá no engaste um momento torsor. Momento torsor. Tá? Então, lá no engaste, que é a parte crítica, vai ter um momento torsor. Na realidade, todo o comprimento L do tubo vai ter a mesma intensidade do momento torsor. Tá? Agora, a força é como se eu tivesse essa força. Quando eu levo o torque lá para. Quando eu levo o torque aqui para o centro do eixo, juntamente com esse torque, eu levo também a força. Então, ó, levei a força junta. Quando eu levei essa força para cá, ó, eu levei a força e também o efeito do momento torsor. Então, eu poderia tirar essa pecinha agora do meu desenho e imaginar só o tubo azul com o momento torsor e essa força F. Eu poderia tirar a pecinha amarela aqui, porque eu já levei o efeito dela, a torção. Ó. A torção aqui, ó, eu já levei o efeito dele. Força vezes a distância A. Agora, essa força F, aplicada aqui no centro da viga, no centro da peça, né, ela em relação ao engaste, se vocês olharem, agora ela gera um momento fletor. Então, o que vai acontecer? Nós já temos lá no engaste o momento torsor. Temos no engaste o momento torsor. Agora, se eu fizer força vezes o L, força vezes L, ó, a força, eu vou pegar essa força e colocar aqui em cima. Ó, tá aqui o L, vamos colocar ele até lá no fundo. Esse aqui é o L. No centro da viga, né? Ele vem até aqui. Esse aqui é o L. Esse é o L. Se nós pegarmos, então, a força F e multiplicarmos pelo L, vai aparecer aqui nessa seção um momento fletor que vai tracionar as fibras de cima puxando para fora da parede e as fibras de baixo da peça vai comprimir elas, empurrar contra a parede. Vejam que então vai surgir dois efeitos aqui. Nós vamos ter duas solicitações: momento torsor e momento fletor. Vai ter também o seguinte: vai ter cisalhamento. Essa força aqui, se nós fizéssemos um diagrama de corpo livre, também vai gerar um cisalhamento aqui na peça. Ó. Uma força de cisalhamento. Só que no cálculo desse problema, ela não é levada em conta porque o efeito dela é muito pequeno. Essa força de cisalhamento provocaria aqui um cisalhamento devido à flexão. Cisalhamento devido à flexão. Não é um cisalhamento puro. É um cisalhamento devido à flexão. Só que o efeito dela é tão pequeno que a gente pode desprezar essa força de cisalhamento. Talvez, muitas vezes, a gente tenha que levar ele em conta para ver o que acontece. Se eu não estou enganado, nesse problema está sendo eliminada essa força de cisalhamento. Mas então, existe também ela. Tá? Eu vou até apagar aqui. Né? Eu não estou lembrado agora no problema se ela é levada em conta, mas acredito que não. Depois a gente vai ver lá para frente se leva em conta ou não. Eu fiz ele ontem, mas não me lembro se tem ou não nesse problema efeito do cisalhamento. Mas, na maior parte das vezes, a gente pode desprezar essa força de cisalhamento, porque a tensão de torção vai ser muito maior do que o cisalhamento. Então, a tensão de torção vai estar numa ordem de 300 megapascal, enquanto que o cisalhamento devido à flexão vai estar na ordem de 4 pascal, 5 pascal. Então, dá para... megapascal, né? 4, 5 megapascal. Então, na maior parte das vezes, dá para desprezar o efeito. Tá? Mas eu não estou lembrado se isso está feito aqui no problema. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá e eu digo se foi levado em conta ou não. Bom, isso aqui são 15 minutos só para explicar o problema
como ele está. Tá? Então, tem todas essas variáveis aí que envolvidas do problema e que nós temos que, então, utilizá-las para poder calcular o fator de segurança por Soderbergh. Então, esse é o objetivo que nós queremos, ó, determinar a expressão de Soderbergh e calcular o fator de segurança. Fator de segurança. Vamos para frente, então. Começar os cálculos, então. Para cada folha que vocês têm lá no exercício, eu dividi mais ou menos aqui no quadro meia folha, tá? Para poder, então, ficar um pouquinho maior aqui e apresentar, então, esses resultados aí. Então, primeira parte é a caracterização, a informação do material. Alumínio, quero projetar para uma vida de 60 milhões de ciclos, o SUT do material e tensão de escoamento. Forças, mais 1.500 e menos 890. Informações da seção da peça. No nosso caso, a nossa peça é uma peça circular vazada. Oca, né? Uma peça circular vazada. Que tem um diâmetro interno de 38, um externo de 50,8. E em função dessas características aí, tá, nós precisamos calcular o seguinte, ó, eu já posso calcular. Eu posso calcular o C, que está ligado com a tensão de flexão, né, momento fletor, vezes C sobre o I. E se eu tivesse torção, momento torsor, vezes o R sobre J, tá? E se eu tivesse força de tração ou compressão, força sobre área, ou cisalhamento, força sobre área. Então, eu posso calcular essas propriedades, área, inércias, I, o C, o J e o R, a gente já pode calcular isso a partir da seção oca, tá? Então, aqui o J, ele vale π, tem uma relação de diâmetro externo, o diâmetro externo na 4 menos diâmetro interno na 4 sobre 64, né? Tem a relação entre o diâmetro interno e externo. Aqui é 32, né? O J. Então, cada um desses elementos aqui, o J, o I, a área, πd ao quadrado externo menos interno sobre 4, tá? O R é o raio externo e o C também é o raio externo. Então, cada uma dessas propriedades aqui podem ser determinadas a partir das formas específicas da seção transversal, tá? Oca. Se for cheia, se for oca, ou se for uma seção retangular. Geralmente, as principais seções que nós temos numa peça são essas 4 aqui, essas 3 aqui, tá? E aí, então, aqui estão os elementos que nós vamos utilizar no problema. Então, essas informações de C, R, A, I e J estão aqui, ó, para serem, então, utilizadas no nosso problema, tá? Caracterizamos a seção da peça, então. Por quê? Porque no problema, nós estamos fazendo uma análise. De novo, ó, nós entramos com o D interno e externo e, no final, vamos calcular o N Soderbergh. Será que o coeficiente Soderbergh é bom ou é alto ou é baixo? É adequado ou não é adequado? Então, nós atribuímos no projeto esses valores aqui, ó, e vamos verificar o coeficiente de segurança. Primeiro passo, então. Nesse exemplo aqui, então, o primeiro passo é determinar as propriedades do material e peça. Tá? Então, é caracterizar a resistência do material e peça. Tá? Em primeiro lugar, nós temos que verificar o material. No nosso caso, nós vamos aqui, inicialmente, calcular o limite do material S'(E) ou SF'(N'). No nosso caso, como é alumínio, não existe esse aqui, ó. Existe este aqui, ó. Então, nós vamos caracterizar essa propriedade para uma certa vida para o alumínio. Então, o nosso alumínio tem um SUT de 470. A tensão, então, aqui, ó, o alumínio. A tensão de resistência à fadiga que é dada para o projeto é que a tensão de fadiga em 5 expoente 8 ciclos é 0,4 do SUT, né? Quando o SUT for menor do que 330. E o SF'
vai ser igual a 130 quando o SUT é maior que 330. No nosso caso, o SUT é 470 megapascal. Então, a informação que eu vou utilizar está ligada com esta condição aqui, ó. Então, a nossa tensão de fadiga para 5 expoente 8, que é uma propriedade do alumínio, é 130 megapascal. Então, vamos utilizar aqui, ó, o 130 megapascal para 5 expoente 8. Por que isso? Porque eu preciso lá caracterizar no meu diagrama de Roller, eu preciso caracterizar 2 pontos do alumínio. Aqui eu tenho vida, e aqui tensão. Resistência, né? Na verdade, resistência. Então, esse ponto SF arroba 5 expoente 8 é um pontinho que eu tenho aqui, ó. Para esta vida de 5 expoente 8, que dá 500 milhões de ciclos, é isso, né? 500 milhões de ciclos, tá? Para 500 milhões de ciclos, eu conheço, então, esse valor aqui do meu diagrama de Roller. Ele vale, aqui, então, 130. Porque eu preciso de 2 pontos para traçar a curva de Roller. O outro ponto aqui, ó, é para uma vida de 1000 ciclos. Eu tenho que calcular, então, a tensão de fadiga, arroba 1000 ciclos, e aí, então, usar depois as expressões lá para poder calcular a vida que eu pretendo. Eu preciso, depois, então, né, eu preciso determinar a tensão para uma vida de 6 expoente 7. 6 expoente 7. Nós vamos vir aqui, nós vamos vir no diagrama aqui, vamos encontrar esse ponto, rebater ele para cá e calcular a tensão de fadiga em 6 expoente 7. Para fazer, então, o projeto da peça. Tá? Então, já temos uma propriedade, que é a resistência à fadiga para uma certa vida, para a peça, para o material. Isso aqui ainda é para o material. Isso aqui ainda é para o material. Fechou? Tá? Bom, vamos agora para frente. Vamos agora transformar aquela tensão de resistência para uma vida, vamos calcular para a peça. Então, se eu pegar aquela, eu vou usar essa expressão aqui, ó, como eu estou usando para o alumínio, eu vou utilizar essa expressão aqui, ó. Essa aqui é mais para os aços, então, ó, aços, para uma vida infinita, né? Vida infinita, aços, e vida infinita, aços, vida infinita. E aqui é para, geralmente, outros materiais para a vida finita. Né? Então, essa fórmula aqui é para a vida finita, porque, né, associa, então, a tensão de fadiga. Fadiga, arroba, M. Então, para mim transformar de propriedade, eu tenho 130 megapascal do alumínio, do material do alumínio. Né? Para mim transformar em peça, em fadiga para peça, eu preciso multiplicar os diversos fatores: C carga, tamanho, superfície, temperatura e confiabilidade. Vamos começar, então, com o primeiro fator, C carga. O nosso tipo de situação envolve flexão e torção. Para ambos, o fator C carga é 1. Como eu não tenho força axial nesse problema, então o nosso C carga aqui, ó, vai ser igual a 1. Porque eu tenho só flexão e tenho torção. Se eu tivesse flexão e força axial, puxa, iria ser 0,7. Se eu tenho torção e força axial, 0,7. Se eu tenho só força axial, 0,7. Então, a gente vai usar sempre o menor fator, né, de carga.
de acordo com o tipo de solicitação que eu tenho ali, tá? Então, sempre o menor fator. Então, como eu tenho flexão e torção na peça, o C-carga vai ser igual a 1. Então, identifiquei aqui 1, primeiro fator. Segundo fator, C-tamanho. Então, pessoal, o C-tamanho, ele envolve agora o uso dessa tabelinha. Então, ele tem várias equações para o fator tamanho. O C-tamanho é igual a 1 se o diâmetro ou o diâmetro equivalente da peça é menor do que 8. É a primeira condição aqui. Ó. Ele pode ser entre 8 e 250, a gente usa essa fórmula aqui. Ó. Isso aqui daí é uma fórmula. C-tamanho igual a 1,189 vezes o diâmetro equivalente elevado na menos 0,097. Então, isso daí é o diâmetro, o C-tamanho. E para D equivalente maior do que 250, a gente usa C-tamanho igual a 0,6. C-tamanho igual a 0,6, ou aqui em cima, então, C-tamanho, então, no primeiro caso, igual a 1. Então, as três formas a gente vai usar. No nosso caso, se fosse uma seção circular maciça, o próprio D equivalente é o diâmetro da peça. Fechou? O D externo é igual ao D equivalente. Então, eu não preciso fazer nenhum cálculo específico. Mas se for uma seção, né, oca, tá, eu tenho que verificar, então, qual que é o D equivalente. Ou outro detalhe, se a seção for vazada, então, se ela for vazada, o diâmetro também é o diâmetro externo, tá? No caso da seção vazada, eu também tenho, o D também é igual ao diâmetro externo, mas se for, tem um detalhe, para nós analisarmos aqui. Quando a seção é rotativa, quando a seção é circular, ou pode ser uma seção, no caso aqui, um perfil C, um perfil I, ou retangular, nós temos que observar se a seção é rotativa ou não. Se fosse um eixo que gira de uma máquina, ele é uma seção rotativa. Um eixo que gira, né? Eixo que gira, ele é uma seção rotativa, circular rotativa, circular rotativa. E para calcular esse diâmetro equivalente, eu teria que usar esse A95 aqui. Ó. Agora, a nossa peça, ela é um suporte. Ela não gira, ela só está suportando uma carga. Então, ela não tem um giro, não fica girando, ela está parada ali, estática, mas a carga é dinâmica. Então, a seção que nós estamos projetando para o nosso elemento de máquina é uma seção rotativa, é uma seção não rotativa, e para essa seção não rotativa, para nós calcularmos o diâmetro equivalente, nós temos que levar em consideração essa fórmula aqui, ó. 0.010462D elevado ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Ó, eu uso, então, aquela fórmula. Como a nossa seção é uma seção não rotativa, eu vou levar esse valor aqui, ó, 0.010.462. O A95 aqui, ele é igual a 0,010, já esqueci, 462, D elevado ao quadrado. É isso, né? D elevado ao quadrado. O que nós vamos fazer para calcular o 95? O A95, então, vai ser igual a 0,010,462 vezes o diâmetro em milímetro. O nosso diâmetro em milímetro externo vale 50, deixa eu pegar no começo aqui, 50,8. Então, vezes 50,8 elevado ao quadrado. Se vocês fizerem esse cálculo,
né? Eu vou refazer aqui também. 50,8 elevado ao quadrado vezes 0,010462, ó, ele dá que o A95, exatamente isso aí, ó, o A95 é igual a 26,99 milímetros quadrados. E aí, para nós calcularmos o diâmetro equivalente, nós vamos pegar este valor e jogar nessa fórmula aqui, ó. Esses 26,99 colocando aqui e dividindo por 0,0766, nos dá que o diâmetro equivalente é 18,77 milímetros. Então, nós pegamos essa seção oca, circular, não rotativa, e calculamos um diâmetro equivalente para calcularmos o C tamanho. Então, para uma seção circular não rotativa, a fórmula é essa aqui, ó, C tamanho igual a 1,189 vezes D equivalente elevado a menos 0,097. Então, vamos ver se eu me lembro aqui. Tá aqui. O fator C tamanho, então, que vai ser usado aqui, ó, o C tamanho, ele é igual, já esqueci, 1,189, 1,189 vezes o D equivalente, elevado na, eu vou ter que voltar lá, menos 0,097. Menos 0,097. É essa forma aqui. E aí, então, se nós fizermos o cálculo, C tamanho, tem que entrar com tem que entrar aqui com o diâmetro em milímetros. Diâmetro equivalente, 18,77 elevado na menos 0,097. Pessoal, me façam o cálculo aí, por favor, verifiquem isso e me deem o resultado aí, quanto que dá, por favor. Quanto é que dá? Confiro se fecha com esse resultado aqui. Ou aproximado, né? Só façam o cálculo. Eu espero vocês fazerem, alguém fazer o cálculo e ver se fecha. Conseguiram fazer o cálculo aí? Fecha? Tá fechando? Sim, o Valdair já fechou, então. Fechou, então. Tá? Isso aí, então. É, aproximado, tá? A gente vai usar 0,89, né? Mais ou menos aí, né? Depende, aqui também deve ter tido outros fatores, outros números aqui no cálculo e assim por diante. Mas então isso aí, 0,89, tá? Então, significa que o meu fator, o tamanho da peça, ele influencia na resistência do material, tá? Geralmente, quanto maior é o tamanho da peça, menor é a resistência do material. No caso aqui, um fator 0,9, né? Quase 0,9 aqui, né? 0,9, tá? Então, há um pequeno decréscimo da resistência do material em função do tamanho da peça, tá? 0,89. Ela é um pouquinho diferente do corpo de prova, que é de 8 milímetros, então tem uma correção em função desse valor. Fechou, então. Segundo item, C tamanho, já determinamos ele. Tá? Vamos para o fator temperatura. O fator temperatura, pessoal, está associada com a temperatura de um corpo. Agora eu não coloquei aqui a tabela, mas se a temperatura for maior do que 465 graus Celsius, tem uma fórmula que permite calcular o C temperatura. Se for temperatura de operação da peça menor do que 400 e poucos graus, o fator é igual a 1.
Como não foi dado nenhuma informação do suporte, a gente supõe que o suporte vai trabalhar a temperatura ambiente, tá? Então, para a temperatura ambiente de 30 graus, tá, aproximadamente, o C temperatura, então, vai ser igual a 1. Acima de 400 e poucos graus, aí vai ter influência na resistência do material. Até lá, não tem muita influência no material, tá? Então, a princípio, C temperatura vai ser igual a 1, porque não foi dado muita informação. A gente vai admitir a temperatura de operação de 30 graus. Ok? Vamos para frente. C, confiabilidade. Aqui foi dado direto, nós estamos projetando, eu acho que não foi dada essa informação no início do problema, mas o projeto aqui daquela peça é para uma confiabilidade, né, para uma confiabilidade de 99,9% de confiabilidade. Então, se nós colocarmos uma confiabilidade de 99,9%, se nós olharmos aqui, ó, na tabela de confiabilidade, vai dar que o fator de confiabilidade, então, é 0,753, que eu coloquei aqui. Então, quanto mais confiabilidade eu quero, o fator ele diminui. Então, para 99,99 dá 0,702, para 99,999, 0,659. Está diminuindo, né? Para 50% de confiabilidade é 1, e quanto mais confiabilidade eu quero, o fator diminui. Então, o que isso vai causar na peça? Se eu for projetar por uma confiabilidade de 50%, o fator é 1. Vamos supor que, no final, o diâmetro da peça, ou o coeficiente de segurança, vamos pensar no tamanho da peça. Esse é o tamanho da peça. Como esse fator de confiabilidade está multiplicando a resistência do material, que ela está em cima, ela está embaixo da equação de segurança, na verdade, 1 sobre N, ela está em cima do fator de segurança, né? Se eu projetar uma peça para uma confiabilidade melhor, por exemplo, para 99,9%, esse fator diminui e causa um aumento do tamanho da seção da peça. É como se fosse um coeficiente de segurança. Quanto mais confiabilidade eu preciso da minha peça, maior vai ser o tamanho dela. Não tem jeito. Então, esse aumento no tamanho dela é, de uma certa forma, para dar mais área para a fissura progredir, né? Todos esses fatores funcionam assim, né? Quanto menor for o fator que eu estou usando aqui, maior é a seção transversal da peça que eu vou ter no final, né? E assim por diante. Então, essa é a ideia do fator de segurança. Se eu estivesse analisando o tamanho da peça, para uns 50% eu tenho esse tamanho, para 99% eu vou ter outro tamanho. Se eu usar 99,999, eu vou ter um tamanhão gigante. Então, até onde que eu preciso de confiabilidade? Né? A confiabilidade vai fazer aumentar o custo da peça. Tá? Então, eu preciso saber muito bem qual que é a confiabilidade que eu preciso para determinar isso. Tá? Mas, projetos mecânicos, se não for indicado nenhuma informação de confiabilidade, é porque nós fizemos o projeto para 50%. Em média, um bom valor para esses projetos mecânicos, de maneira geral, que não tem risco de segurança, é em torno de 90%. Começou a aumentar o risco de segurança humana, segurança ambiental, o fator vai aumentando até os 99%. E quanto mais risco eu tenho na peça, maior é a confiabilidade que eu preciso, associada com a vida, tá? Associada com a vida da peça. Tá? A confiabilidade é um parâmetro relacionado com a vida sempre da peça. Ok? Mas então, no nosso caso, para 99% de confiabilidade, 0,753 fator C confiabilidade. Já temos um. Estou com uma furadeira agora aqui, né? Você deve estar escutando o barulho, né? Bom, próximo fator, C superfície. Essa tabelinha, ela meio que vale
para aços, mas o pessoal tem também usado para alumínio também essa tabela, esse gráfico, tá? Então, a superfície vale para aços e aqui também para alumínio. Para calcular o C superfície, eu preciso saber qual que é o processo de fabricação da peça, ou então o tipo de superfície que ela tem, se ela é laminada, forjada, se ela está em água salgada, água doce, assim por diante. E preciso saber também qual é o SUT do material. SUT. Aqui embaixo vai o SUT. No nosso caso, o nosso SUT, ele vale 470 megapascal. Então, aqui embaixo, para 470 megapascal, tá aqui então o ponto. E considerando que o perfil ele seja usinado, a pecinha de alumínio ela vai ser torneada, a princípio torneada. Então ela é usinada. Então, pegando a curva de usinagem, usinado e SUT aproximadamente 470 aqui, ó, nós chegamos então a esse valor, ó, para o C superfície, que vale então aproximadamente 0,78. Esse valorzinho aqui, um pouquinho para cima é 0,80. Se a gente fizer a escala aqui, aproximadamente 0,78, que é o C superfície da peça, é o C superfície da peça. Fechou? Se for espelhado, polido, para qualquer, igual ao corpo de prova, ó, aqui polido, espelhado, ó, igual ao corpo de prova, ele vai valer então, ó, sempre 1. E à medida que o processo induz mais riscos e mais rugosidade na peça, esse fator C superfície vai diminuindo. Ou seja, eu preciso ter mais dimensão da peça para poder suportar uma deficiência no acabamento superficial. Vou diminuindo o fator C superfície, diminuindo a resistência do material. Pegando, então, a equação que eu estou usando, que é essa aqui. Então, ó, nós estamos usando todos esses fatores aqui. Deixa eu colocar aqui. C superfície 0,78. O C confiabilidade foi para 99, 0,753. O C temperatura foi 1. O C carga também é 1. E o C tamanho, vamos buscar lá o C tamanho, deu 0,89. 0,89. E o nosso tensão de fadiga, este valorzinho aqui, é 130 megapascal. Se nós multiplicarmos, então, por favor, gostaria que vocês confirmassem isso. 1 vezes 0,89 vezes 0,78 vezes 1 vezes 0,753, ele deve dar esse valor aqui, ó. Só confirme para mim aí, então, se dá esse valor mesmo. Então, multiplicando tudo isso, nós calculamos a tensão de fadiga 68,31 para uma vida de 500 milhões de ciclos. Então, aqui agora, pessoal, o que aconteceu? Esse valor que nós calculamos aqui, ó, 68,31, é para uma vida de 500 milhões de ciclos. É, na realidade, o seguinte, ó, é um ponto da curva de Euler. Para 500 milhões de ciclos de aplicação de carga, que corresponde à vida N2, lá do diagrama, né? Eu tenho aqui, então, que esse ponto, vou colocar aqui, vale 68,31. Esse pontinho aqui, então, vale 68,31. Tá? Então, eu tenho
um ponto do diagrama de Roller. O outro ponto do diagrama de Roller é para a vida de 1000 ciclos de aplicação de carga. Deixa eu volta no slide anterior, professor. Esse? Tá. O meu aqui, não sei se eu estou certo ou não, aqui o meu fechou em 67,95 vezes 68,31. Não, mas eu confiro depois, pode ficar tranquilo, tá ok. Eu acho que deve ser arredondamento. Tá ok. Mas, talvez, só confere os valores aqui. Talvez eu até tenha pegado errado aqui os valores. 0,39, 0,78, 1, 0,753. Às vezes, se você pega o valor aqui não arredondado, dá um pouquinho de diferença. Aqui está pegando os valores todos, né? 0,785432, então, aproximadamente vai dar isso aqui. Tá ok. Mas não dá muita diferença, mas tem que dar isso aí. Gente, então aqui, ó, o diagrama de Roller, então, para o alumínio, ele é feito para 2 pontos de vida. O N1, para 1000 ciclos de aplicação de carga, né? Lembrem que sempre o diagrama de Roller é feito para fadiga a alto ciclo. E a fadiga a alto ciclo envolve a fadiga de 1000 ciclos para frente. 1000 ciclos de aplicação de carga para frente. Então, o diagrama de Roller, ele é feito por uma tensão, aqui então, de 1000 ciclos de aplicação de carga, vou colocar aqui, que representa esse ponto aqui, ó, tensão de fadiga para 1000 ciclos de aplicação de carga. E o outro ponto é o N2, que é esse ponto que foi dado, 500 milhões de ciclos de aplicação de carga. Então, o diagrama vai ser uma linha, né, deixa eu fazer primeiro aqui pontilhado, ver se eu consigo. É difícil fazer com a canetinha aqui, tentar fazer. Puxei um pouquinho aqui. O diagrama de Roller, então, ó, ele é feito, é uma linha reta feita esses 2 pontos aí. Então, ainda eu preciso identificar esse valor aqui, ó. Eu preciso desse valor para poder calcular a vida, a tensão para a vida de projeto que eu preciso. Então, eu preciso ainda identificar a tensão de fadiga em 1000 ciclos de aplicação de carga para o N1. Então, na página seguinte, ou na mesma página de vocês têm esse cálculo. Na minha, eu vou passar aqui para frente. Para 1000 ciclos de aplicação de carga, existe uma informação na apostila de vocês. Eu não estou lembrado agora aqui. Deixa eu fazer o cálculo aqui. 470 vezes 0,9 é 470. Quando a carga é flexão, para... Ó a furadeira aí. Carga de flexão. A tensão de fadiga em 1000 ciclos de aplicação de carga, ela é igual a 0,9 do SUT. Certo? Então, ó, esse 423 aqui, ó, ele é 0,9 vezes o 470. Dá 423. Então, essa tensão de fadiga, a gente calcula ela e leva para o diagrama de Roller. Eu vou voltar para o diagrama de Roller, então. Tá? Colocamos aqui, então, ó, 423. Gente, desculpe no barulho, não tem jeito. Tá? O prédio aqui, você pode estar... Eu estou no 6º andar, a gente escuta todo o barulho, né? Quando bloco de concreto, ocorre a transmissão de movimento para todo o prédio. Parece que é em cima da cabeça da gente. Às vezes é 5 andares para baixo. Puxa vida. Ok? Tá aí então, pessoal, o 423. Tá? Agora, eu tenho os 2 pontos do diagrama para poder, então, calcular a tensão
fadiga para a vida que eu preciso, que é 6 expoente 7. Como é que está o barulho para vocês aí, pessoal? Muito grande? Tá, então não está atrapalhando muito. Tá, então tá. Então tá, beleza. Então, se não está atrapalhando, melhor. Bom, agora então, o seguinte, ó, eu vou fazer o projeto da peça. Eu preciso calcular a resistência da peça para a vida que eu preciso. A vida que eu preciso é o M. Então, eu preciso calcular a tensão de projeto para uma vida de N, que é a vida que eu preciso, de 6 expoente 8 ou 7? É 6 expoente. Deixa eu lá no começo do problema. Eu preciso fazer o projeto para uma vida de 6 expoente 7. 6 expoente 7. Lá no começo do projeto. 6 expoente 7. Isso. 6 expoente 7. Que é, então, 60 milhões de ciclos. E aí eu vou, então, o meu N é 6,6 expoente 7. Eu vou vir aqui no diagrama, ó, nessa linha. Se eu fizesse ela em escala certinho, eu poderia, então, calcular aqui a tensão de fadiga na vida ET 6 expoente 7, que é o que eu preciso para o meu projeto. Para isso, a gente vai usar essas formas aqui, ó. Intersecção das duas retas, né? O SF arroba N, o B e o log de A. Essas 3 formas aqui, tá? Então, vejam, ó. Por essas formas, a gente já pode ter, ó, como calcular tudo, ó. Só olhando as fórmulas aqui, ó. O N1, eu vou colocar aqui, ó. O N1, ele vale 1000 ciclos. Então, eu vou entrar aqui com 1000. O N2 é 500 milhões de ciclos. Então, aqui o N2, eu vou entrar com 500 milhões de ciclos. Estou calculando o B. Tensão de fadiga em 1000 ciclos, aqui em cima, ó, 423. Se eu usar megapascal aqui, ou eu tenho que usar megapascal embaixo. Se eu prefiro, então, usar, para não dar confusão aqui, com a de baixo aqui. Bom, vamos colocar aqui megapascal. E o SI é o referente aos 500 milhões de ciclos. Na realidade, esse SI aqui, ó, é esse valor aqui, ó, SF arroba 500 milhões. 5 expoente 8. Então, aqui vai ser 68,31 megapascal. E com esses valores aí para calcular isso, pessoal. 1000, 500 mil, 423 e 68. Para ver quanto que vai dar o valor de B. Eu vou pegar o valor de B, ó. Ele tem que dar aí para vocês menos 0,1389. O valor de B vai ter que dar menos 0,1389. Deixa eu ver se é isso mesmo. Onde é que está? Isso. Tá? Só confiram se vai dar esse valor. Só para poder mostrar o seguinte que vai ser feito embaixo. Então, tentem resolver este valor aqui, só para ver se fecha esses valores aqui. Primeiro que calcular me dá um retorno aí. Só para poder calcular depois na sequência o outro valor aí embaixo. Aqui as unidades cortam. Bom, com esse valor, pessoal, nós vamos agora calcular o A. Vamos calcular o A agora. Então, assim, ó, log de A é igual a log
log de tensão de fadiga 1000 menos B log de N1. Para calcular o A, você tem que isolar a variável A, certo? Para isolar a variável A, isso quer dizer que o A é igual a 10, que o log é na base 10, elevado na log de a tensão de fadiga em 1000, é 423 megapascal. Vocês têm que entrar aqui, então, com log de 423, 123, vezes 10 a 6, menos o B, menos com menos do B, o B é menos 0,13, vai dar positivo, né? Menos com menos do B, vai dar positivo. 0,1389, todo o valor dele, que multiplica o log de N1, ó. Log de N1 é log de 1000. Tem que ser feito esse cálculo assim, ó. Aqui tem que entrar com os valores agora, ó, em Newton por metro. Então, para vocês resolverem essa expressão log de A, tem que fazer assim, A elevado na 10. Então, isso aqui deve dar o valor, só vamos colocar aqui o valor do A, é esse aqui, ó. Tem que dar esse valor aqui, ó. Só verifique se vai dar esse valor aqui. Vou passar novamente aqui para vocês fazerem. Então, primeiro calculem toda essa expressão de cima e depois peguem o 10 e levem a esse valor de cima aqui, ó. Esse é o valor de A. Vamos só conferir, ver quanto que dá com vocês. 110, 450, dá um valor bem grande, tá? Dá um valor enorme, tá? Esse valor é grande por quê? Tá? Ele agora, nós vamos usar na equação para calcular a tensão de fadiga na vida que eu preciso, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses valores, vou pegar essa fórmula aqui agora, para calcular a tensão de fadiga na vida 6 expoente 7. Então, tensão de fadiga para a vida 6 expoente 7, ela vai ser igual ao A. Deixa eu trazer todo o A aqui. 110. O A. Esse Azinho aqui, ó. O A é 110. 453. 8511 elevado vezes, faltou espaço, vezes 6,7. Acho que eu vou usar, deixa eu apagar isso aqui, vou colocar aqui embaixo. SF 6 expoente 7 é igual a 110, 453, 8511 vezes, abre parênteses, a vida que eu preciso é 60 milhões. 60 elevado na B. Vou colocar aqui do ladinho. Menos B. 0,1389 e assim por diante. Então, é essa expressão aqui que vai dar a tensão de fadiga para milhões. Deixa eu apagar aqui em cima, então. Ok? Verifique, então, quando vocês calcularem isso, o que vocês estão determinando é esse valor aqui, ó, que vai ser usado na equação de Goodman, então, ó, ou de Soderberg. Esse valor tem que dar
Querem fazer o cálculo aqui para ver se fecha tudo aí? Esse valor (6,7) tem que dar 91, 71. Isso. Eu vou colocar o valor em Newton por metro aqui. 31,03. 31,03 Newton por metro quadrado. Esse é o valor da equação. Então, pegando aqui, pontinho aqui, 91, né? Tensão de fadiga, 6 expoente 7 é 91,17, né? 91,76, mais ou menos, né? 70 e pouco, 91,7 megapascal. Pronto. Já tenho o valor que vai ser usado na expressão de Soderberg e Goodman. Caracterizei, então, o material. Caracterizei a resistência da peça. Era o que eu precisava. Então, quando eu usar essa tensão aqui no projeto, eu vou estar fazendo aquela peça de alumínio para que ela resista a uma vida de 60 milhões de ciclos, com uma confiabilidade de 99,9%. Tá? Ou seja, né, existe um risco de falha ainda, mas é bem pequeno. Ok? Então, caracterizamos a primeira etapa, resistência da peça. Resistência dinâmica da peça. Alguma dúvida até aqui? Agora, a gente vai para outra etapa, a etapa 2. Determinação dos esforços e das tensões na peça. Então, aqui está o resultado. Aqui está o resultado de vocês calcularem, então. Então, agora, eu vou para outra etapa. Vou calcular a tensão de trabalho. Certo? Calcular a tensão de trabalho. Eu preciso da tensão de von Mises média e a tensão de von Mises alternante, para colocar na equação de Goodman. Aqui não tem muito mistério. Força máxima e mínima. 1.500 e 890. A força média, então, dá 305. Tá? Porque aqui acaba subtraindo, né? A força média acaba subtraindo. E a força aqui embaixo é alternante, né? Força alternante, 1.105. Tá? Então, basicamente, desse gráfico aqui, disso, nós vamos ter um gráfico mais ou menos assim, ó, tá? Entre a máxima, a mínima e a máxima, né? Aqui tá a mínima, lá em cima vai a máxima, quase o dobro, tá? Alguma coisa assim, tá? E aqui, então, esse patamar médio vai dar 305. Isso aqui caracteriza a média da curva, força média. E em cima da média tem a alternante, né? Que é esse valor aqui, ó. Esse valor é a alternante, força alternante. Ela vai ser 1.195 Newton. E a média, então, em relação ao zero, 305. Então, o comportamento é mais ou menos esse. Só que essa força média e alternante, ela se transforma em momento fletor médio e alternante e em momento torsor médio e alternante. Tá? Vamos então para frente. Como não há força axial, ó, não estou levando força axial em conta, é zero. Não tem força axial. Momento fletor médio e alternante. Esse momento fletor médio e alternante, né, ele é igual ao quê? Esse cálculo aqui, o momento fletor médio, ele é igual à força média vezes o L do problema. Quanto é que é o L do problema? Deixa eu voltar aqui nos meus papéis aqui lá atrás. 0,150 vezes, então, esse momento fletor médio é igual à força média. A força média deu 305 Newton vezes 0,15 metro.
Então, deve ter dado aqui os 45,75. E o momento fletor alternante, ele é igual à força alternante vezes o L, que dá, então, a força alternante era 1.195, 1.100 deixa eu pegar aqui, força alternante 1.195 Newton vezes 0,15 metro, que dá, então, esse resultado aqui. Ó. Então, caracterizamos o momento fletor médio e alternante. Sabemos que tem torção. O momento torsor médio, ele é calculado pela força média vezes o bracinho A. O nosso bracinho A, ele vale 0,203, se não estou enganado, só me ajudem lá atrás, eu acho que é 0,203. E o momento torsor alternante também vai ser igual à força alternante agora, vezes a dimensão A. Eu acho que é 203, se não estou enganado. Momento torsor médio é igual a 305 vezes o A. Só me confirma se é 203 mesmo. Acho que é 203. A dimensão A do 203. Fechou? 0,203 metros, então. E momento torsor alternante é 1.195 newton vezes 0,203 metro. Que caracteriza aqui, então, o torque alternante, ó, e o torque médio. Tá? É a mesma variável aí, torque alternante e médio. Então, o momento fletor, nós vamos usar na equação do momento da tensão de flexão, e o momento torsor, nós vamos usar na equação do torque, da tensão de cisalhamento devido ao torque. Então, esses dois, então, estão aí. Acredito que tenha dado certo aí, tá? Estão aí os valores. Então, vamos continuar pela frente agora. Temos esforço de cisalhamento? Até temos. Então, como eu falei antes, não estamos levando em conta a tensão de cisalhamento devido ao momento fletor, tá? Então, é zero. Estamos, como eu falei no início do problema, não lembrava se eu estava levando em conta ou não. Nesse problema aqui, não estamos levando em conta o esforço de cisalhamento devido ao momento fletor que tem no problema. Ele teria, mas a componente é tão pequena e insignificante para levar em conta ela. Tá? Agora, temos os momentos fletores, tá? E torsores. Nós precisamos agora determinar a concentração de tensões que tem no engaste da peça. O nosso material é alumínio. Então, para o alumínio, nós temos duas tabelinhas, que dão a tensão, o fator de Neubert, e permitem calcular o fator de sensibilidade ao entalhe para o alumínio. Porque nós precisamos transformar os fatores de concentração de tensões estático que dá no problema em dinâmico. E aí a gente precisa do fator Q de sensibilidade ao entalhe. Esse fator de sensibilidade ao entalhe, então, depende do raio de arredondamento lá no engaste da peça com a parede e da constante de Neubert. Essa aqui é a constante de Neubert. Tá? O nosso material, ele é um material, se não estou enganado, acho que está usando o alumínio endurecido, né? Eu acho que é esse material que nós estamos usando aqui, ó, tá? Pela resistência é esse material aqui, ó. É um duralumínio, uma espécie de um duralumínio, né? A gente não gosta de falar em duralumínio, né? Mas é um material com uma resistência um pouco mais elevada. Tá? Então, vamos calcular essa constante de Neubert e, a partir dela,
calcular, então, a sensibilidade ao entalhe, tá? Então, o nosso material é um duralumínio. Então, se nós olharmos aqui, ó, 470 é a resistência do material. Deixa eu voltar lá atrás e ver se é isso mesmo, tá? O SUT do material é 470 megapascal. Então, para 470 megapascal, nós vamos vir aqui, ó, aproximadamente em 470 megapascal, nós vamos ter aqui, fazendo uma interpolação, o valor da constante raiz de A. Ó. Raiz de A está nesse lugar aqui, ó, entre esses valores aqui. Ó, tá? Então, ó, entre 415 é 0,162, 483 é 0,144. Isso aqui, possivelmente, entre esses dois pontos, o 470 bem próximo do 483, a gente deve fazer uma interpolação, né? Uma interpolação entre esses dois pontos, tá? E isso deve dar aproximadamente o valor correto aqui, ó, tá? É 0,147. Esse valor aqui, ó, esse valor que vai dar aqui, ó, o valor exato é 0,144. Fazendo a interpolação certinha entre 470, 162 e 144, vai dar 147 aqui, ó, 147. Tá? Esse é o valor da constante de Milberg, pessoal. Tá? Então, se nós pegarmos aqui 470 megapascal e fizermos, então, essa interpolação aí, o raiz de A vai dar 0,147. No entanto, nesse problema, eu acabei usando 0,137 e todos os cálculos que estão para frente, pessoal, envolvem o 0,137 polegada ao quadrado, tá? Então, a gente tem essa observação aqui, ó, porque o valor correto seria esse. O valor correto é este aqui. Então, como o problema foi feito em cima desse valor 0,137, ele acabou ficando, todos os cálculos que estão para frente, tá, foram feitos com o valor de 0,137. Tá? E a unidade desse valor aqui, ó, da raiz de A, ó, é polegada na 0,5. Ó. Polegada na 0,5. Então, ó, o raiz de A é 0,137 polegada ao quadrado. Tá? Polegada na... Está errado também a unidade aqui, ó. Polegada na 0,5. 0,5. Tá? Que é a raiz quadrada, né? Na verdade, essa unidade aqui seria 0,137 raiz quadrada de polegada. Essa é a unidade aí, raiz quadrada de polegada. Se nós dermos lá no engaste um raio de arredondamento para a peça de 6,35 milímetros, ele entrou agora no problema aqui. Entrou agora no problema. Então, se nós, uma decisão de projeto, nós deixarmos um raio de arredondamento no engaste de 6,35 milímetros, isso corresponde a um raio em polegada de 0,25 polegada. Transformando 6,35 milímetros para polegada, dá 0,25 polegada. E aí, então, nós podemos calcular o fator de sensibilidade ao entalhe. O que ele é igual a 1 dividido por 1 mais. Vou colocar as unidades aqui, ó. 0,137 polegada na 0,5, que é raiz quadrada. Dividido raiz de R. Raiz de R é raiz quadrada de 0,25 e também tirar a raiz quadrada da raiz, né? IN na 0,5. Raiz quadrada de polegada é igual a IN
na 1/2, que é igual a IN na 0,5, tá? Ok? Então, esse Q é dado por esse cálculo aqui, ó. Com isso, eu posso simplificar a expressão. Eu posso simplificar a expressão e vou ter um valor adimensional para o Q. Q, então, levando em consideração, então, o 0,137, tá? Nós temos, então, esse valor de Q igual a 0,785. Fator de sensibilidade ao entalhe. Tá? Então, sensibilidade ao entalhe é essa aí. Bom, então, entendendo esse cálculo aqui, a constante de Neubert é dada em raiz de polegada, e para mim simplificar ela, então, eu tenho que usar o raio em polegada. Essa expressão aqui, pessoal, ela está lá no... O que fica adimensional, Douglas? Né? Ele vai ficar adimensional. É um fator de sensibilidade, adimensional, de 0 a 1. Né? Então, 0,785, 0,8 aproximadamente, tem uma sensibilidade média ao entalhe. Esse alumínio tem uma sensibilidade média ao entalhe. Quer dizer que o entalhe pode interferir na resistência, na concentração de tensões. Então, esse aqui, ele vai ser usado para transformar, aqui embaixo, para transformar, aqui no item 3.2, ele vai ser usado para transformar o fator de concentração estático, que é o KT, ou o KTS para cargas cisalhamento, em fator dinâmico, que é o KF. Então, para fazer isso, eu tenho que conhecer os fatores de concentração de tensões estáticos. Foi dado lá no início do problema que lá no engaste da viga, né, eu tenho a viga, tá? Lá no engaste da viga, então, naquela região de engaste, aqui nós tínhamos um fator de concentração de tensões estático para flexão de 1,7 para flexão, e para esforço de cisalhamento era 1,35 para a torção. Isso foi dado no início do problema, tá? Início do problema. Fechou? Então, eu tenho que transformar esses dois fatores que são estáticos em dinâmicos. E para isso, então, estão aqui eles, ó, para flexão e para torção. Como não tem cisalhamento, tem compressão, aqui não foi usado isso aqui, né? Para não ser usado, tá? Não está sendo usado isso aqui. Então, o primeiro, KF, aqui embaixo, ó, ele vai ser igual a 0,78, que multiplica KT, 1,7, menos 1, mais 1. Para o cisalhamento, o KF cisalhamento, shear, é igual a 0,78, que multiplica 1,35, menos 1, mais 1. É esse cálculo que está sendo feito aí. Se nós fizermos esses cálculos, vamos chegar a esses valores aqui, ó. KF, que é a próxima página de vocês aí, né? KF 1,59 para flexão, né? E o KFS igual a 1,275. Esses termos, 1,59 é o que vai estar multiplicando na fórmula da tensão de flexão, que é a concentração de tensões. E o 1,275 vai estar multiplicando com a tensão de torção, né, como entorsor, para poder calcular o acréscimo de tensão devido à variação de seção para a torção.
Vou passar então um pouquinho para frente isso. Então estão aqui os valores. E lembrando que essas fórmulas calculam o KF para cargas alternantes. Isso aqui é para cargas alternantes. Para mim transformar o KF e KFS, ele está associado a cargas alternantes. Se nós quisermos achar o componente de carga, concentração para cargas médias, é o KF médio e KFS médio. Então, eu preciso usar o item 3.3 para poder calcular esse KF médio e KFS médio. E ele faz ele tem algumas condições para calcular isso. Uma, duas, a segunda condição e a terceira condição, que leva em conta as tensões de escoamento, a tensão alternante e outras. Tá? A tensão média aplicada na peça, que eu ainda nem conheço, né? Nem conheço tal M e tal A. Mas, geralmente, a maior parte dos problemas que eu já fiz até hoje de fadiga, todos eles caem no caso 1. O KF médio é igual ao KF alternante, puramente alternante. Tá? Geralmente, tudo cai nesse elemento aí. Então, no nosso caso, teríamos então que o KF médio, aqui embaixo, então, para flexão, seria igual ao KF alternante, e o KFS médio para torção é igual ao KFS para a alternante. Então, são iguais. Essa é uma suposição, tá? E na maior parte das vezes vale ela. A gente faz essa suposição e depois, no final do problema, a gente acaba verificando a tensão alternante e média e faz o cálculo para ver se realmente caiu nessa condição. Tá? Se não caiu nessa condição 1, a gente verifica em qual condição caiu, refaz o cálculo do KF médio, refaz todo o cálculo para frente e aí nessa interação possivelmente vai dar certinho o resultado. Tá bom? Então, fazer isso. Mas, geralmente, caímos na condição 1. Tendo o KF, todos os fatores de concentração de tensões médios e alternantes, nós vamos calcular as tensões que ocorrem na peça. Primeiro caso aqui, ó. Se tivéssemos tensão de tração e compressão, calcularíamos a componente média por esta equação aqui e a alternante por aqui. Só que no nosso problema não tem isso. Não tem tensão de tração. Só tem tensão de flexão. Média e alternante. Então, caímos no segundo caso. Aqui, ó. Tem tensão de flexão. Já calculamos o KF médio, 1,54. Temos já o momento fletor médio, o I lá no começo do problema e o C lá no começo do problema. Se nós colocarmos tudo isso aqui dentro dessa expressão aqui, ó, a tensão de flexão que é desenvolvida no nosso exemplo é 8,06 megapascal de tensão média. Tensão de flexão média. Se nós pegarmos a mesma coisa para o momento alternante, ó, a tensão KF agora é o KF, que é o mesmo do KF médio. O momento alternante, o I, o C lá no início do problema, nós vamos calcular então que a tensão de flexão alternante ela é igual a 31,57 megapascal. E aqui a média, então, aqui deu 8,06 megapascal.
Então, essas são as tensões de flexão média e alternante que ocorrem lá no engaste da peça. Lá, devido ao momento fletor médio e alternante. Então, aí não tem muito mistério para fazer esses cálculos aí, tá? Só que nós levamos, então, todos os fatores em consideração. Temos mais o quê? Tensão de torção média alternante, o item 4.3. Temos tensão de torção? Tem, né? Temos o torque médio e torque alternante, que são 61,91 para o torque médio e 242 para o torque alternante. Já calculamos no início do problema o J e o raio de giração. Então, já temos essas informações do início do problema. Temos que o fator de concentração de tensões médias é esse, e ele é igual ao coeficiente KFS. Se nós pegarmos todos esses valores e colocarmos nessas duas expressões, calculamos o torque médio, então esse aqui é o tal de torque médio, 4,48 megapascal, e a tensão de torção, então o tal de torção alternante, 17,57 megapascal. Então, já tenho essas duas tensões. Tenho tensão de cisalhamento médio alternante? Até nós temos o problema, mas nós não levamos ela em consideração, certo? Então, nós desprezamos ela porque ela é realmente muito pequena frente a essas tensões de torção e flexão que existem na peça, tá? Ela existe, mas é bem pequena, então não estamos levando em conta nesse problema. O próprio Norton, quando desenvolve o problema, ele não leva em consideração, mas ela existe, tá? Mas é bem pequena. Bom, com isso, nós calculamos as tensões de cisalhamento devido ao torque e tensões de flexão devido à flexão. Tensões de flexão, né, normais. Aqui, então, é feito um somatório de tensões. Aqui mais para poder resolver no próprio Excel aqui, né? Aqui, como nós temos só tensão de flexão, eu somaria, se eu tivesse tensão de tração, aqui, ó, se eu tivesse tensão de tração e compressão normais, né, eu somaria elas com as tensões de flexão na mesma direção, X, tá, que geralmente vai ter na X. Como não tem tensão de tração, a própria tensão na direção X média é a própria tensão de flexão, e a alternante na direção X também é a própria alternante, porque eu não tenho esses valores aqui, ó, eles são zeros aqui em cima. Tá? O que quer dizer isso? A gente pegou, na realidade, lá o engaste da peça. Deixa eu fazer aqui de preto. Então, lá no engaste, aqui eu tenho a peça. Temos a peça, e aqui nós estamos com o engaste lá, né, lá na peça. O que eu fiz? Aqui é o ponto mais carregado. É o ponto que tem mais momento fletor, mais tensão de flexão e maior tensão de cisalhamento devido ao torque. Então, o que a gente fez foi o seguinte, ó. Naquele ponto, nós estabelecemos um sistema de coordenadas. Eu vou dizer que esta linha aqui representa o meu eixo X, e essa linha aqui é o Y. Eu posso sempre fazer o X na direção da tensão de flexão média ou axial. Poderia ser o contrário, Y e X, tanto faz. E aí, então, eu estou dizendo que a flexão ela vai ocorrer no eixo X. Ó. Esses 8,06 megapascal, eles estão ocorrendo no eixo X. Por quê? Ó, vou fazer em verde aqui, depois eu apago. Tá? Não,
Aqui não é o zoom que eu quero outra. A tensão de flexão está assim distribuída ao longo do diâmetro. Aqui eu tenho máxima tensão, vai a 0 no centro e depois vai a cisalhamento. Então, essa tensão aqui em cima é a tensão de flexão que nós calculamos anteriormente. Esses 806 megapascal de médio e alternante, eles estão nessa direção, na direção X. Por isso que eu coloquei direção X aqui, ó. Tá? Tem tensão normal na direção Y? Não tem. Só na direção X, então. Porque eu botei o eixo X para cá, só tem na direção X. Lembram que nós fizemos o elemento infinitesimal, né? Ele tem tensão na direção X, na direção Y. Então, eu coloquei o meu eixo do momento fletor na direção X, então essa aqui não existe. Só existe na direção X. Agora, eu tenho tensão cisalhante. Naquele meu ponto que está aqui mais carregado, existe cisalhamento. E esse cisalhamento, então, é o tal XY, tal XY, tal XY. E ele vale, então, somente a torção. Então, aqui, ó, nesse plano aqui, deixa eu fazer de outra cor, vai ter uma tensão de cisalhamento, ó, agindo nesse plano aqui, ó, distribuída dessa forma. Aqui eu tenho tensão de cisalhamento e de torção. O que a gente faz? A gente pega essas tensões aí e coloca, então, no elemento infinitesimal. Eu vou pegar aquele pontinho mais carregado, que é esse ponto aqui, ó. Nele nós vamos colocar, então, as tensões na direção Y que existem, as tensões normais na direção X que existem, e as tensões tangenciais que existem, que nós vamos chamar aqui de tal XY. Nesse nosso problema, a tensão na direção Y normal não existe. Só existe essas componentes aí, ó, sigma x e tal XY. O sigma x, eu vou analisar isso para tensões médias e depois para tensões alternantes. Para tensões médias, esse valor é 806, ó. 8,06 megapascal. E o tal XY médio, ele vale 4,48, esse valor aqui, ó. Então, eu liguei as médias normais e médias tangenciais. A mesma coisa eu vou fazer para as alternantes. Eu tenho aqui o Cx alternante e o tal XY alternante. Eles valem quanto? Aqui, ó, 31,57 e valem 17,57. Então, eu pego o ponto mais carregado e naquele ponto mais carregado, que é o elemento infinitesimal, né, um pontinho que tem mais carga, e coloco ali todas as tensões que existem. E aí, nós podemos usar, então, calcular as tensões principais, sigma 1 e sigma 2 médias e alternantes, e depois, com elas, calcular as tensões efetivas de von Mises, que são, então, as tensões equivalentes. Essas tensões de von Mises, elas levam em conta as tensões tangenciais e tensões normais e calculam uma tensão normal equivalente,
um sigma médio equivalente e um sigma alternante equivalente. Para juntar dois tipos de tensão diferentes numa só. Então, aqui, pessoal, existem duas fórmulas que permitem calcular. Tem duas fórmulas que permitem calcular a tensão de von Mises diretamente a partir das tensões sigma x, a partir desses dois gráficos aqui, ó, média e tal. Ó, tá aqui. Tá? Então, nós podemos usar essa fórmula aqui, ou usar a fórmula para calcular a tensão principal e depois a de von Mises. Então, aqui dando a forma direta. Como é que a gente calcula ela? Então, nesse caso aqui, ó, a tensão efetiva de von Mises vai ser o quê? Sigma x médio. O sigma x médio é 8,06. Não vou colocar aqui o megapascal. A tensão y é 0. Então, aqui, como isso aqui é 0, a multiplicação com 8,6 vai dar 0. E aqui o tal xy médio é 4,48. Se a gente ficar, então, multiplicar, o sigma m', ele vai ser, então, igual a raiz quadrada, vou colocar em cima aqui, 8,06 ao quadrado, mais 3 vezes 4,48 ao quadrado. Isso vai dar a tensão de von Mises média. E a mesma coisa se eu usar a componente alternante, ó, sigma alternante de von Mises, vai ser igual a raiz quadrada desses componentes aqui. Ó, o sigma x alternante é 31,57 ao quadrado, mais 0, menos 0, mais 3 vezes tal xy, 17,57 ao quadrado. Então, com essas duas expressões, calculamos as tensões equivalentes ou tensões efetivas de von Mises, que vão na fórmula do Soderberg e do Goodman. E aí, para finalizar, então, elas, ó, o sigma m' vai dar 11,19 megapascal, e o sigma A', 43,85 megapascal. Se nós, então, agora, pegarmos as tensões equivalentes de von Mises e colocarmos na fórmula do Goodman, aqui é Soderberg, desculpe, usando a fórmula do Soderberg, nós vamos calcular o coeficiente de segurança. Como é que eu vou fazer isso? Sigma m', deixa eu ver qual que é o sigma m'. 11,19 megapascal. Dividido por tensão de escoamento. Vou ter que ir lá atrás para buscar a tensão de escoamento. Que é... Ixi, onde é que está a tensão de escoamento? Se alguém puder encontrar ela aí... Eu acho que está aqui, está aqui, dado aqui, está aqui, ó, tensão de escoamento, 323. 323, isso, né? Megapascal. Está aqui ela. A nossa tensão alternante de von Mises é essa aqui, 43,85 megapascal, dividido por tensão de fadiga. Esse SI, na realidade, aqui é a tensão de fadiga, arroba 6 expoente 7, que é a tensão de projeto. (6 expoente 7) é a tensão de projeto. De projeto. Para a vida de 6 expoente 7. Dividido, então, por 91,17. Isso é igual a 1 sobre N Soderberg. Aí, então, calculamos o coeficiente de segurança Soderberg. Tudo isso aqui vai dar um resultado. Nós invertemos esse resultado pelo 1 sobre N Soderberg e calculamos, então, o N Soderberg. Tá? Que dá, então, 1,95.
Esse coeficiente de segurança de Soderberg de 1,95 é para uma vida de 60 milhões de ciclos de aplicação de carga. 6 expoente 7 ciclos de aplicação de carga. Então, poderíamos colocar até aqui, ó, N Soderberg para uma vida de 6 expoente 7, igual 1,95. Tá? Então, aí calcularemos, então, o coeficiente de Soderberg. 2, tá bom. Quase aproximadamente igual a 2. Isso equivale, quer dizer que nós temos uma 100% de segurança. Né? 1 é 0% de segurança, 2 é 100% de segurança. Tá? Então, temos um coeficiente de segurança 2. Tá? E aí, então, eu verifico esse coeficiente de segurança com o que o projeto precisa. No nosso caso, não foi dado nenhuma informação, né? Era só para calcular o coeficiente de segurança, que deu 2. Mas eu poderia confirmar com uma norma técnica e verificar, ó, para elevadores o fator de segurança é 20. Né? Não sei se isso é verdade, tá? Mas é mais ou menos por aí, tá? Tá 20? Não, então tem que redimensionar. E assim sucessivamente. Já o cálculo de coeficiente de segurança por Goodman é semelhante. Só que, ao invés de usar aqui, ó, a tensão de escoamento, aqui a gente usou a tensão de escoamento. Tensão de escoamento. Nós vamos usar no Goodman a tensão de ruptura. Então, aqui, ó, faz o switch. A única mudança vai ser essa. E a fórmula, então, vai ficar a mesma de antes, ó. 11,19. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui antes, no caso de antes. Tá certo. 11,19 megapascal dividido por SE, que é o SF, né? 91,71 megapascal, mais a componente, estou fazendo o contrário, alternante e depois a média, né? Mais a média, então, alternante que deu, tá certo, estou fazendo. Desculpe, aqui é 470. Aqui é 470 megapascal, mais a componente, então, alternante, 43,85 megapascal, dividido pela fadiga, resistência fadiga, megapascal, igual a 1 sobre N de Goodman. Corta os megapascal, tudo corta, vai dar, então, coeficiente de Goodman aproximadamente 1,99, também aproximadamente igual a 2, para uma vida de 6 expoente 7. N de Goodman, arroba 6 expoente 7 igual a aproximadamente igual a 2. Então, pessoal, essa é a sequência de cálculos que vocês vão realizar toda vez que fizerem um problema de carga dinâmica. O que muda vai ser a introdução de tensão de tração ou compressão e a introdução de tensão de cisalhamento, tá? Que vai acabar somando com as outras componentes e dar uma tensão na direção X ou tal XY, diferente, tá? Ok? Bom, esse problema, então, ele não está aqui no livro de elemento de máquinas do Shigley, mas ele está nesse livro aqui, ó. Esse exemplo, pessoal, ele está resolvido no Norton, no projeto de máquinas do Norton, só que lá, esse exemplo, ele não está tão descrito como aqui, e está no sistema inglês, tá? Então, é difícil de resolver no sistema inglês, tá? Então, os valores que estão dados aqui, se vocês transformarem lá pro Norton, né, são valores quase iguais
Se há alguma diferença, é por causa da transformação da polegada para o milímetro nesse problema nosso aqui. Mas todo ele, então, está nesse aqui. Na realidade, esse exemplo, o exemplo que eu tenho aqui, ele está resolvido nesse livro aqui, ó, que é o livro em inglês, tá? Que é o livro, essa versão do livro em inglês é a versão de 2000, se não estou enganado, tá? E quando eu fiz o material da disciplina de elemento de máquinas aqui na UNESC, eu usei esse livro aqui, ó. Eu traduzi esse livro aqui e usei para fazer a apostila, tá? Esse livro aqui foi traduzido daquele, tá? Mas só que tem diferença, tá? A tradução aqui do livro do Norton, alguns termos não estão totalmente adequados com os termos que a gente usa em elementos de máquinas aqui, tá? Então, a tradução desse exercício aqui está associada com este livro aqui, Machine Design, né, da versão em inglês do Norton, ok?